pessoal. Nós estamos hoje aqui com o professor Carlos Ernesto, professor, psicólogo, coach em gestão de pessoas. Ele tem uma consultoria em João Pessoa, mas realiza trabalho em todo o Brasil, certo? E nós já fizemos um trabalho junto. Nós fomos tutores da Universidade Federal em Bananeiras e trabalhamos uns 2 anos, né, Carlos? Juntos. E eu já sabia que ele realizava esse trabalho. E ultimamente as coordenações diárias sugeriram essa temática para a gente trazer. E quando eu ouvi, dando uma entrevista no JPB, do trabalho que realizava, a gente fez o convite, ele aceitou. Nós estamos bastante contentes e eu espero que vocês possam realmente, assim, prestarem bastante atenção. Vai ter o momento da mediação, que é uma palestra interativa, e que vocês possam beber um pouco desse saber que ele hoje está nos trazendo, certo? Então, com a palavra, você. Bom dia, pessoal. Para mim é uma enorme satisfação estar aqui com vocês nesse dia de hoje, na Semana Pedagógica do Colégio Panorama, que tem, durante o ano de 2007, um tema bastante interessante que a Zelma compartilhou. Consciência socioambiental. Posturas que se transformam. Posturas que transformam. E é muito instigador, né, esse tema, e eu me sinto muito honrado de estar aqui com vocês, abrindo, né, o ano letivo. Mas eu gostaria de iniciar primeiro fazendo alguns agradecimentos, não é? Primeiro ao Colégio Panorama, que nos honrou com o convite de estar aqui apresentando essa palestra. A Zelma, amiga de longas datas, que me fez o convite, não é? Agradecer também às pessoas que estão aqui dando apoio, né? O Alan, o Jairo, o André e a consultora Mona Lisa. Onde é que ela está? Consultora associada, levanta a Mona Lisa também, que está aqui dando apoio também ao nosso trabalho, né? Tive a honra de tê-la, né, como aluna e hoje como parceira, né? Então, gostaria de iniciar fazendo esses agradecimentos. E agradecer a vocês, né, que aqui estão também, né, para trocar experiências. Na verdade, conforme a Zelma falou, o objetivo é que nós tenhamos uma interação, que eu não fique só falando. Na medida em que eu falar alguma coisa, que alguém tiver alguma dúvida, quiser tirar alguma dúvida, ou quiser fazer algum comentário, ou quiser algum esclarecimento, sintam-se à vontade, porque embora a gente tenha, né, um cronograma aí de em torno de 40 minutos, 50, uma hora e meia, então dá tempo suficiente para a gente trocar experiências, né? E se porventura vocês preferirem, também ao final eu abro, né, um espaço para que vocês possam registrar também as suas dúvidas, questionamentos, fazerem comentários, ok? O tema pelo qual eu fui convidado, né, a ministrar a palestra é a gestão emocional no ambiente de trabalho. E aí eu acho muito interessante, deixa eu pegar aqui o laser, eu acho muito interessante esse tema, porque, como a Zelma falou, é um tema que começa a ter repercussão no mundo empresarial e nas relações interpessoais. A gente está muito acostumado já a ouvir falar em inteligência emocional. Acredito que alguém aqui já ouviu falar, já? Alguém aqui já leu o livro Inteligência Emocional, do Daniel Goleman? Uma pessoa levantou a mão, duas, acho que deve ter vários, né? Várias pessoas. Então, esse tema de inteligência emocional é um tema razoavelmente antigo, porque a primeira versão do livro do Goleman foi lançada em 95, então estamos aí com mais de 20 anos. Mas o tema gestão emocional é um tema relativamente novo, né, que está aflorando no mundo empresarial e começa a ter uma repercussão, conforme a Zelma falou. Eu fui convidado há um mês atrás, 2 meses, não lembro bem a data, para dar uma entrevista falando sobre o que era isso, gestão emocional no ambiente empresarial. E foi por meio dessa entrevista que eu dei que a Zelma se interessou em trazer o tema para compartilhar com vocês.
A Zelma já fez uma rápida apresentação, né, mas aí tem, né, uma síntese, né, do que eu faço. Né? Eu sou psicólogo já há muito tempo, né? Tenho a impressão que até algumas pessoas aqui já devem ter tido contato. Sou de Campina Grande, sou campinense. Sou campinense 2 vezes, né? Porque mesmo que eu nasci aqui. A outra eu não vou dizer porque ele só tem raposeiro, né? Tem também torcedores de outro time. Tem, os melhores eu tenho só. Ah, certo. Então eu sou campinense 2 vezes, sou de Campina Grande. E fiz a minha formação aqui, na Universidade Estadual da Paraíba, há muitos anos, não é? Mais de 20 anos. Eu também fui bancário durante mais de 30 anos. Mas, na verdade, né, eu quando fechei meu ciclo no banco, eu resolvi pôr em prática um projeto que era exatamente ter uma empresa de consultoria onde eu pudesse compartilhar com a minha terra, na minha região, no meu estado, os conhecimentos que eu adquiri ao longo de minha trajetória profissional. Abri essa empresa de consultoria, que o slide anterior está aí a logomarca, de Consultores Associados, tem sede em João Pessoa. Se depois vocês tiverem curiosidade, podem entrar no site www.ernestassociados.com.br e se quiserem, né, fazerem parte da fanpage, também tem aí a fanpage que vocês poderão curtir ernestassociados.com.br. Abri essa empresa de consultoria em João Pessoa e me credenciei como consultor do Sebrae. Então hoje eu atuo como consultor empresarial, mas também atuo como professor. Eu sou professor da faculdade de Maurício Nassau e lá eu leciono a disciplina consultoria empresarial para os alunos do curso de administração que são concluintes, o pessoal do 8º período, e também a disciplina psicologia organizacional que fazia parte da grade curricular, agora passou para a educação à distância. Além de professor e consultor, eu também atuo como coach de carreira. Em 2002 eu fiz a minha primeira formação, quando ainda estava em Brasília, no Banco do Brasil. Esse tema estava começando a chegar no Brasil, e aí eu fui fazer uma prospecção do que era essa questão de coach que estava chegando, e para saber se esses novos conceitos, essas metodologias de coach poderiam agregar alguma contribuição ao programa de orientação de carreira que eu coordenava no Banco do Brasil. Então, a minha primeira formação em coach foi feita em 2002, de lá para cá eu fiz várias atualizações e hoje também eu faço atendimento em coach. No ambiente de trabalho, a gente precisa primeiro entender o que é gestão, não é isso? Para poder começar a entender o que significa isso, que tema é esse. E aí a gente vai na literatura, vai no dicionário, né, e tenta entender o que significa gestão. Né? E no Aurélio, no tradicional Aurélio, a palavra gerir tem a ver com ter gerência sobre, ou seja, gerenciar alguma coisa. Além disso, também pode ser entendido como administrar, dirigir, reger. Então, tudo isso tem a ver com gestão. Então, se a gente vai falar de gestão emocional, significa que a gente vai falar sobre administrar as nossas emoções, dirigir as nossas emoções, ter gerência sobre as emoções e também ter controle sobre, né? Porque gerenciar também é ter controle. E aí vem a grande dúvida: será que a gente consegue realmente, não é, controlar as nossas emoções, não é, gerenciar as nossas emoções em qualquer aspecto da vida, inclusive no ambiente de trabalho? Não é? E aí, para a gente entender melhor conceitualmente, né, o que seria gerir, trago aí um conceito, tem vários, mas eu trouxe um do Tenório Fernando, que diz o seguinte: é a ação de estabelecer objetivos
e alocar recursos para atingir uma finalidade previamente determinada. Ou seja, se eu quero gerenciar as minhas emoções, eu devo ter algum objetivo a alcançar. Para isso, eu vou precisar alocar recursos, quer sejam recursos materiais ou recursos emocionais. Algum tipo de recurso eu vou precisar alocar para fazer esse gerenciamento. E por fim, com o objetivo de atingir um objetivo, atingir um fim. Tem uma finalidade onde eu quero alcançar. Ou seja, o que é que eu quero alcançar gerenciando as minhas emoções? Eu posso querer ser uma pessoa mais calma, eu posso querer ser uma pessoa mais assertiva, mais segura na minha comunicação, eu posso querer ser uma pessoa menos raivoso ou menos sensível. Enfim, tenho que ter um objetivo para poder saber, né, qual o objetivo de gerenciar as minhas emoções. É quando o casal, de uma certa forma, discute a relação, né, e dessa discussão surge um fortalecimento da relação. Né? Da mesma forma, né, no trânsito, já soube de casos, né, de pessoas que se conheceram numa briga de trânsito e depois terminaram se casando. Vocês já ouviram falar em histórias parecidas? Como é teu nome? Rejane. A Rejane já ouviu também, então não fui só eu. Não é? Pessoas que se conheceram numa batida e depois, né, por vista desse fato, mas foi com você, eu sei que foi contigo que aconteceu isso? Não, né? Como lidar com o conflito. Não é? E no trabalho, né? Quantas vezes no ambiente de trabalho a gente passa por determinados momentos, às vezes de frustração, momentos de desilusão com o trabalho, momentos de insatisfação por algum motivo, por alguma coisa que aconteceu, mas que se nós viermos a conseguir trabalhar esse conflito no ambiente de trabalho, nós podemos ter relações extremamente saudáveis com pessoas que nós já tivemos conflitos. Já aconteceu isso com alguém, que hoje sei muito amigo de alguém que no ambiente de trabalho, quando no primeiro contato não foi com a cara da pessoa, ou a pessoa não foi com a cara dela, e que hoje são pessoas extremamente amigas. Olha aí, não me deixa falar sozinho, né? Como é teu nome? Josete, né? Já teve pessoas no meio de trabalho que por algum motivo teve alguma dificuldade e hoje são pessoas extremamente amigas. Mas por quê? Porque conseguiram fazer do limão uma limonada e aproveitou aquele tema, aquele mote do conflito para solidificar uma excelente relação. Hoje eu tenho parceiros na minha empresa com os quais eu também já tive conflitos. Não foi a Mona Lisa, tá? Não foi a Mona Lisa, mas tive, né? No mundo empresarial a gente tem, né, a oportunidade também de ter muitas dificuldades. Mas hoje eu tenho profissionais que trabalham comigo que nós tivemos dificuldades, só que a gente conversou e nós crescemos, né, nessa dificuldade e hoje são parceiros excelentes profissionais. Não é? E aí, como lidar com o conflito? Como lidar com a dificuldade? Como gerenciar as nossas emoções para poder fazer desse limão uma limonada? Preocupados com essa questão, vários pesquisadores se debruçaram sobre esse tema. E um dos pesquisadores foi exatamente, conforme eu falei no início, o Daniel Goleman, psicólogo americano, que em 1995 escreveu o livro Inteligência Emocional, que se tornou um best-seller, um dos livros mais lidos em todo o mundo, há mais de 20 anos, que está aí nas listas dos mais vendidos, e que ele trata esse tema e dá algumas dicas, alguns indicadores de como nós, mortais seres humanos, podemos lidar com as nossas emoções. E ele trouxe esse tema de inteligência emocional fazendo um contraponto com
o outro tipo de inteligência que todos nós estamos acostumados, que é a inteligência cognitiva, né? A inteligência racional. A inteligência que a gente é acostumado a ouvir falar é essa inteligência que a gente diz. Quem aqui conhece alguém que é inteligente? Quem conhece? Como é o nome da senhora? Ieda. Pode citar o nome dessa pessoa que você considera inteligente, Ieda? José Moacir, aqui do Panorama, que eu conheci agora há pouco. Olha aí, cadê o Moacir? O Moacir está presente ou não? Olha aí, Moacir, você é considerado uma pessoa inteligente. Ieda. Ieda. Como é que é? Não entendi. É irmão? Não pode? Não, mas pode sim. Por que não? Por que não? Pode. Mas Ieda, né? Ieda, por gentileza, o que é que o Moacir tem que você o considera uma pessoa inteligente? Diante das dificuldades da vida que ele teve muito discernimento para ser um grande profissional hoje. Diante das dificuldades que o Moacir teve, ele teve o discernimento para ser um excelente profissional. E isso faz parte, é uma competência de ser inteligente para lidar com conflitos, lidar com dificuldades. Olha aí um belo exemplo de uma pessoa inteligente. Eu também tenho um exemplo de uma pessoa inteligente. Mostrei um dos primeiros slides a minha família aqui em Campina Grande, né? A Carla, minha filha, o que é meu esposo, o Cadu, né? meu neto, primeiro neto, e a Clarinha, que hoje já está com 5 anos, estuda, eu acho que é no Motiva aqui em Campina Grande, e que há um mês atrás, um mês e meio mais ou menos, os pais postaram no Facebook uma foto dela recebendo uma medalha de bronze porque participou da Olimpíada de Matemática na escolinha e conseguiu uma medalha de bronze. Mas família não vale, né? Mas eu estou citando aí o exemplo da Carla, que é a inteligência que a gente conhece. Então eu posso dizer, a Clarinha é inteligente, né? Com 5 anos ganhando uma medalha de bronze numa Olimpíada de Matemática, né? Que é uma coisa que hoje eu não sei resolver nenhuma equação de segundo grau. Então, existem aí indicadores de que a Clarinha é uma pessoa inteligente, mesmo sendo de minha família, né? Então, esse é o exemplo de inteligência que a gente está acostumado a ouvir, né? Só que existem vários tipos de inteligência, né? Existe a inteligência para música, né? Vi também no The Voice Kids domingo, né? Crianças pequenininhas, acho que 8 anos, 9 anos, um garotinho gaúcho que tocou sanfona, deu um show. Cara, é inteligência, né? Inteligência musical, né? Crianças também que jogam bola, driblam, né? Neymar, quando era criança, né, fazia robinho, enfim, né? É um outro tipo de inteligência, mas também sinaliza inteligência sinestésica, né? Como é o nome? Josailton. Olha, eu tenho um irmão que se chama Josailton também, que mora aqui também no MEDS. No MEDS não, aqui no... Como é o nome desse conjunto que fica aqui? Como? Não, vizinho ao Dinamérica, é MEDS mesmo, né? É MEDS, é isso, Josailton. Então o Josailton está me ajudando, né? A inteligência de quem sabe driblar, que nasce com esse dom, é a inteligência sinestésica. Existem vários tipos, né? A inteligência de comunicação, pessoas interpessoal. Você já leu o Gardner, Inteligências Múltiplas, né? Exatamente. E ele é um pesquisador, psicólogo também, que identificou que existem vários tipos de inteligência, né? Então, essas são as inteligências que a gente está acostumado a ver. Agora, inteligência emocional foi a grande sacada do Daniel Goleman, porque ninguém tinha falado nisso. Uma pessoa ser inteligente emocionalmente, que é diferente da inteligência de QI. Diz que quando a pessoa tem um quociente de inteligência acima de 140, é considerada gênio, não é isso? Acima de 140. Alguém já fez teste de QI aqui ou não? Já fez? Quanto é que deu o seu QI? Pode dizer? 100 e quanto? Faz tempo, não lembra, né? Mas deve ter dado acima de 140. Então, quem tem, né, o QI acima de 140 é considerado gênio, né? O Goleman teve uma sacada interessante. Ele disse
que não basta só ser inteligente cognitivamente. O indivíduo pode ser muito inteligente cognitivamente e ser, nas relações interpessoais, por exemplo, um desastre. Quantos professores, aqui vou falar também porque eu sou professor, a gente conheceu ao longo da nossa trajetória que era uma sumidade naquele conhecimento que ele dominava, mas que como professor não conseguia passar, né, o conteúdo que ele tinha. Tinha uma enorme dificuldade de se relacionar com os alunos. Quantos professores a gente não conheceu dessa forma? Ou seja, pessoas que eram inteligentes cognitivamente, mas que emocionalmente não eram inteligentes. E a sacada do Goleman foi exatamente essa, né? Não basta só ser inteligente na cabeça, precisa ser também inteligente no coração. Ou seja, conseguir ser inteligente com as suas emoções. E mais do que isso, ele deu as dicas, né, do que seria ser inteligente emocionalmente. E aí, a definição que ele deu, né, para a inteligência emocional, né, que é a capacidade de identificar os nossos próprios sentimentos, os sentimentos dos outros, e de nos motivarmos e digerir bem as emoções dentro de nós e nos nossos relacionamentos. Então vejam que aí palavras interessantes. Primeiro, identificar nossos próprios sentimentos. Identificar nossos próprios sentimentos significa o quê? Significa a gente se autoconhecer. Muito bem. Como é o nome? Érica me ajudando. Significa se autoconhecer. O que significa eu me autoconhecer em termos de sentimento? Se porventura eu sou uma pessoa tímida e vou ministrar uma palestra, eu preciso saber, né, que a timidez pode ser um entrave na palestra que eu vou ministrar. Consequentemente, eu preciso administrar essa timidez para poder fazer um trabalho à altura da expectativa do público. Então, esse é um exemplo de conhecer os próprios sentimentos. Mas o Goleman não fica só na questão de conhecer os próprios sentimentos. Ele avança. Também reconhecer o sentimento do outro. Certo? Ou seja, é eu me colocar no lugar do outro. E se colocar no lugar do outro, sentir como se fosse o outro, é um conceito muito valorizado no mundo do trabalho. É chamado de quê, gente? Alguém sabe? Como? Tem a ver com autoridade, mas existe um outro nomezinho. Como? Empatia. Muito bem. Como é teu nome? Francis Clay. Empatia. Empatia é quando eu me coloco no lugar do outro, procuro entender o que ele está sentindo, mesmo sem ser ele. E isso não é uma das definições de inteligência que está dentro do conceito de inteligência emocional. É eu ter essa capacidade de sair de mim e me colocar no lugar do outro, sendo empático, como falou a Francis Clay. Não é? Obrigado, Francis Clay. Agora, mais do que identificar nossos próprios sentimentos, sentimentos dos outros, é de nos motivarmos. E quando fala motivarmos, significa eu motivar a mim mesmo, certo? Automotivação, ou seja, eu não preciso que o outro diga que movimento eu tenho que fazer. Eu mesmo tenho dentro de mim a motivação para fazer esse movimento. E, consequentemente, eu consegui gerenciar bem as minhas emoções para aprimorar os nossos relacionamentos. Então, esse é o conceito de inteligência emocional do Goleman, mas vem a interrogação. Tudo bem, isso é teórico. E na prática, como é que isso funciona? Não é? E aí, o Goleman deu algumas dicas do que é que ele entendia como inteligência emocional. E
ele dividiu as competências de uma pessoa que seja inteligente emocionalmente em 5 habilidades. 3 habilidades são chamadas de habilidades intrapessoais, ou seja, é a relação do indivíduo com ele mesmo. E existem 2 habilidades que são habilidades interpessoais, no relacionamento com o outro. Então, ser inteligente emocionalmente tem indicadores de como eu me relaciono comigo mesmo e de como eu me relaciono com o outro. Para que a gente entenda melhor, quais são essas habilidades? A primeira delas é o autoconhecimento emocional, é o que eu falei anteriormente. É eu identificar as minhas próprias emoções e sentimentos. E aí eu vou citar um exemplo que acontece comigo. Na maioria das vezes, eu sou uma pessoa calma. Pelo menos as pessoas que convivem comigo dizem, né? A maioria das pessoas dizem: Carlos é uma pessoa calma. Sou calmo, Mona Lisa, eu sei que foi minha aluna, sou calmo. Olha aí, tá vendo? A Mona Lisa não me deixa mentir, né? Foi por isso que ela veio, para confirmar o que eu perguntar, né, Mona Lisa? Qualquer dúvida, pergunta a Carla. Qualquer dúvida, pergunta a Carla, exatamente. Olha aí, tá vendo? Então eu tenho que ter cuidado com o que eu vou dizer. Mas, pelo menos a maioria das pessoas me acha uma pessoa calma, certo? No entanto, existe uma situação que eu consegui identificar que faz com que eu perca a calma. E a situação é quando eu tenho um compromisso para cumprir e eu estou atrasado no horário. Eu fico desesperado, certo? Se porventura eu tenho a palestra aqui às 9h30 e eu estivesse no trânsito, lá na BR, ainda para vir para cá, né, e se fosse chegar atrasado, sabendo que o horário era de 9h30, eu entrava em pânico. E quando você sai do seu ponto de equilíbrio, você é capaz de qualquer coisa, né? Você pode bater, já aconteceu comigo, né? Tive um compromisso, está atrasado, né? Saí, né, do meu normal, terminei batendo, né, no trânsito. Então, eu consigo identificar, né, esse sentimento, né? Então, o que é que eu faço, né? Eu procuro evitar chegar atrasado. Claro, quando é possível, né? Porque nem sempre na vida a gente consegue. Por exemplo, hoje eu tinha palestra às 9h30, moro em João Pessoa, botei o relógio para despertar às 5 horas, para não correr o risco de chegar atrasado. Só como eu fui dormir tarde, preparando a apresentação, terminei acordando às 5h30, mas 5h30 ainda, né, foi bom, deu tempo de tomar banho, tomar café, vi tranquilo, cheguei aqui, não tinha ninguém no auditório ainda, né? A Zelma foi quem veio abrir aqui a sala para mim. Então, como eu sei que se eu chegasse atrasado, né, eu saio da minha zona de calma, eu procuro evitar isso. Então, uma dica que o Goleman dá para que a gente consiga ser inteligente emocionalmente é autoconhecer as suas emoções, identificar suas emoções e sentimentos. O que é que tira do sério? No ambiente de trabalho, o que é que faz com que você tira você do sério? É quando alguém fala alto com você, isso tira você do sério? Converse com essa pessoa, dizer: olha, eu gosto de você, mas me incomoda quando você grita comigo, né? Enfim, você se conhecendo, você consegue administrar melhor as suas emoções. E existem alguns sinais, até mesmo no corpo, orgânicos, que você sabe que você está saindo do sério. Alguém aqui já teve uma raiva que ficou cego? Assim, que a vista fica embaraçada ou não? Alguém já aconteceu isso com alguém ou só comigo? Eu já. Já aconteceu? Então você, quando a vista começa a embaraçar, você começa a dizer: olha, eu tenho que respirar, porque senão eu vou fazer bobagem. E faz, né? Como é que é o nome? Fernanda. Eu estava tirando a habilitação. Foi, chego lá. Vamos ver aqui a Fernanda, depois eu escuto você. Eu estava tirando a habilitação, aí fiz garagem. Quando eu fiz a baliza, aí disse: pronto, você já está aprovado, pode sair.
Na mesma hora eu visualizei minha habilitação e passei de primeira. Fui dar ré, bati. Olha aí, tá vendo? Aí ele cancelou na hora, eu disse, mas eu não disse que eu já tinha passado. Eu disse, não, mas você ainda estava sendo avaliado. Se fosse com essa merda. Todo mundo aqui é de casa, todo mundo é de maior. Aí joguei a chave, não tem mais o carro, não tem nada, deixei. Pois é, acontece. Isso acontece com as melhores famílias, com as melhores pessoas, pessoas mais calmas. Eu também já perdi. Eu fiz coisas assim que eu disse, puxa vida, não sou eu. Não é? Mas quando você, não é? Quando você é mobilizado internamente por uma emoção, você termina. Eu sou tranquila. Pois é uma pessoa tranquila. A colega lá de trás, conhece ela, como é de nome? Maria Lúcia. Maria Lúcia, você estava querendo também trazer um exemplo, né? É só um exemplo, não é só isso, porque às vezes a gente se coloca realmente diante do outro, tenta vivenciar as suas necessidades, possibilitando até o alcance das vidas. Entretanto, quando não se é possível, a emoção vai ser expressada de alguma forma. E aquilo que foi encontrado foi só aquele, em pleno Natal, meu olho virar uma árvore do Natal, um bolinho vermelho. Olha aí, tá vendo? Desculpa o nome. Maria Lúcia. Maria Lúcia, obrigado Maria Lúcia pela sua participação. Pode até virar uma árvore de Natal. Então. E a atividade do quê? Criatividade é um dom. Criatividade é um dom. É isso que você falou? Isso. Então veja bem, se você já conhece que existem situações que no seu olhinho vai se encher de árvore de Natal, quando você estiver vivenciando uma situação como essa, o que é que você deve fazer? Respira, conta até 10, porque senão você pode fazer bobagem. Senão a Fernanda pode chamar o palavrão que normalmente ela não chama, né? Senão você pode fazer coisas que normalmente você não faz. Então isso são exemplos de autoconhecimento emocional que está diretamente relacionado com a questão do controle emocional. Só que a questão do controle emocional, o Goleman traz uma observação importante. Quantas vezes na nossa vida nós tivemos a oportunidade, ou a má oportunidade, de descarregar um sentimento que a gente teve em relação a outra pessoa para quem não tinha nada a ver com aquilo? Já aconteceu com vocês ou aconteceu só comigo? Se aconteceu com você, levanta a mão aí para ver, para não ficar sozinho. Aí, muita gente, né? Muitas vezes a gente vive uma situação onde a gente se sente mobilizado com raiva, com desgosto, com mágoa, seja lá o que for, e na primeira oportunidade que a gente tem, é uma coisa quase que impossível, a gente termina descarregando a raiva, a revolta, né, a tristeza, a mágoa, em algo ou numa situação ou em alguém que não tinha nada a ver com aquela questão. Então isso é o que Goleman chama de controle emocional, controlar os impulsos, canalizar emoções para situações adequadas. Se você está no ponto do ônibus às 10 horas da noite e vem dois caras numa moto, qual é? O que acontece dentro de você? Como? Esconde o celular e o que mais? Se puder correr, você vai fazer o quê? Correr. Você tem medo, mas você está tendo medo de algo concreto. Ou seja, você está canalizando o seu medo para uma situação que realmente amedronta. Não é isso? Então, o Goleman diz isso, olha, canaliza as suas emoções de forma adequada. Não é? Muitas vezes, né, para você ser respeitado, você até precisa ser um pouco agressivo. Já aconteceu com vocês ou não? E para você ser ouvido, você precisar até falar alto às vezes, né? Até dizer, olha, me respeita, não é isso? Então,
é um direito que você tem, você é humano, tem sentimentos, mas você precisa canalizar esses sentimentos de forma adequada. Então, isso faz parte da inteligência emocional. E a questão da automotivação. E aí, eu chamo a atenção de vocês para esse item. E vou pegar o exemplo que a colega Ieda trouxe do Moacir. Que é exatamente isso, olha. Seguir em frente, mesmo diante de frustrações e desilusões. Ou seja, isso é um indivíduo ser capaz de tirar de dentro de si a energia que ele precisa ter para continuar a superar os obstáculos e os desafios que a vida traz para qualquer um de nós. Certo? Então, isso é uma competência que o Goleman diz que é inteligência emocional e que isso existe dentro de você. Ninguém chega em você e coloca isso, não. Você tem inato. Não é? Você tem porque a vida lhe ensinou que você precisa arregaçar as mangas e ir à luta. Porque se você não for à luta, ninguém vai por você. Certo? Então, isso é automotivação. Então, essas três habilidades de inteligência emocional, o Goleman diz, são habilidades intrapessoais. Por que intrapessoais? Porque é a relação de você com você mesmo, certo? Agora, além dessas três habilidades, e a primeira é a que a Francigleide já falou, que é você ser capaz de se colocar no lugar do outro. Isso é uma característica de quem é inteligente emocionalmente, e é inteligente emocionalmente na sua relação com o outro. E a quinta habilidade são habilidades de relacionamentos sociais. Ou seja, você ser capaz de interagir com outros indivíduos, motivar outras pessoas e exercitar a gratidão. E aí eu chamo a atenção de vocês para essa questão da gratidão. Por uma questão cultural, talvez, nós não nos habituamos a agradecer. Não sei se já aconteceu com vocês alguma vez. Você faz um trabalho que tem 99% de acerto e 1% de erro. E a pessoa, né, a quem você entregou esse trabalho, ou que, né, era responsável por esse trabalho, em vez de agradecer pelos 99% que você fez bem feito, vai em cima do 1% que não ficou perfeito. Tem até uma musiquinha aí que diz, né, eu sou do 1%, não tem? Como é que é? 99% anjo, perfeito, e 1% vagabundo. Mas eu não sei porquê, né, esse 1% prevalece sobre os 99%. Não é? Mas apesar da brincadeira dos 99% vagabundo, porque geralmente é o contrário, né? É 99% vagabundo e 1% prefeito. Nós não somos treinados para agradecer. Não é? Quantas coisas boas a gente tem na vida? Não é? Quantas coisas a gente tem motivos para agradecer? Agradecer, por exemplo, a oportunidade que o Panorama me deu, a Zelma me convidou, vocês estarem aqui me ouvindo. Não é? Isso é motivo de agradecimento. No entanto, se porventura o microfone deixar de funcionar, eu vou ficar encucado. Puxa vida, a palestra não foi legal porque o microfone não funcionou. Contratei o André. Eu chamava de Vandré. Ele disse, não, é o André, né? É mais bonito o André, né? O André. E se depois ele me passar, né, o material que ele está filmando, se não ficar bom, né, o esforço que ele fez, veio de Serra Branca. Acordou que horas o André? Acordei de 6 horas. De 6 horas para estar aqui, chegar no horário e fazer o trabalho dele. Então, tenho que agradecer, não é? Agradecer antecipadamente. Mesmo que não saia bom, mas capricha, tá? Porque eu pude divulgar nas redes sociais, né? Então tem que ficar. Vai sair bom, né? Pois é. Mas enfim, não é? A gente não exercita o agradecimento, né? A gratidão. E a gratidão não só com o colega que trabalha com a gente,
com o chefe, com o subordinado, com, né, a família, com o marido, com a mulher, com o filho, com a filha, enfim, não é? Exercitar a gratidão. Pois não? Eu passo por uma questão cultural, talvez. Em que sentido? Cultural por falta de educação, cultural por falta de hábito, cultural por uma questão da formação dos nossos primeiros ocupadores, certo. Teu nome? Érica. Que pergunta, Érica. Eu vou levar para os universitários, tá? Por que a questão cultural? É porque, na verdade, a gente muitas vezes não é educado desde criança para agradecer. A gente é educado muitas vezes para reclamar, não é? E isso acontece desde a educação familiar. É quando a gente, criança, não é, o pai ou a mãe só se reportava as coisas erradas que a gente fazia e não as coisas quando a gente acertava. Não podemos generalizar, não é? Mas de uma forma geral, não é assim que acontece, não é? Seu filho pode ter feito um monte de coisas interessantes, mas se ele quebrar o copo, né, dentro de casa, né, vai reclamar, não é? Mas enfim, por uma questão de cultura, de ter sido educado para valorizar muito mais o erro do que o acerto, certo? Enfim, essa habilidade, né, é uma das habilidades que diz respeito, né, à interação com outros indivíduos e que o Daniel Goleman sinaliza como sendo também um indicador de que você é inteligente emocionalmente. Então, se você daqui por diante quiser exercitar a sua inteligência emocional, que é uma competência que hoje é extremamente valorizada nas empresas e no mundo do trabalho, você tem aí uma síntese do livro do Goleman, que tem umas 300 ou 400 páginas, que é até meio chato de ler, não é? Mas que você tem a síntese da essência do recado que ele passa nesse livro, que é considerado um best-seller, não é? Só que tudo isso que eu falei, embora eu tenha trazido alguns exemplos da nossa rotina, do nosso dia a dia, são conceitos, não é? Mas seria interessante que a gente visse um exemplo prático acontecendo de como é que essa inteligência emocional funciona. E aí eu vou pedir para o Alan colocar o primeiro vídeo, Alan, para a gente ver na prática como é que funciona essa questão de inteligência emocional. Alan, bate com o que a gente falou sobre inteligência emocional? O que é que fez vocês identificarem aí nesse desenho animado, desenhozinho simples, né, de 3 minutinhos, onde é que você viu, não é, identificou que a inteligência emocional funcionou? Deixa eu chamar alguém aqui para dar o depoimento. Como é teu nome? Priscila. Você conseguiu enxergar, Priscila, em que momento a inteligência emocional foi mais forte do que a inteligência cognitiva? Qual foi o momento, Priscila? Como é que foi? Não entendi, desculpe. Quando o coelhinho pôde ajudar o outro. E como foi que o coelhinho ajudou o outro? Viu que o outro passou pela mesma situação. Eles viram que ficaram na mesma situação. Foi Joséilton. Joséilton falou uma coisa interessante. O que foi que caracterizou o momento que a inteligência emocional aflorou, Joséilton? Um dos dois cedeu, né? Se abaixou para que o outro passasse. Isso. Um dos dois cedeu, se abaixou, se flexibilizou, se colocou no lugar do outro para que o objetivo fosse alcançado. Então, o exemplo prático do que é inteligência emocional. A gente precisa se colocar no lugar do outro, precisa se abaixar no bom sentido, não é se rebaixar, é se abaixar, porque nós também temos objetivos a alcançar. Nós queremos também chegar do outro lado do rio. E para que a gente chegar do outro lado do rio, não raramente a gente precisa da ajuda e do apoio
do outro. Não é? Mas, depois de tudo isso, a pergunta que eu faço: é possível ou não é possível gerenciar as emoções? O que é que vocês acham? Depois do que a gente já ouviu e já debateu, é possível. É possível gerenciar as emoções. No entanto, esse tema, gestão da emoção, é um tema novo. Há uns 2 meses atrás, a presidente da ABRH em João Pessoa, eu faço parte da diretoria da ABRH aqui na Paraíba, e a presidente Ângela me ligou: Carlos, olha, tem um pessoal aqui da TV Cabranga querendo indicar alguém para falar sobre gestão emocional nas empresas. E eu acredito que você que trabalha com essas questões, né, de emoção, psicólogo, coach, é a pessoa indicada. Eu digo, gestão não é inteligência emocional, não, é gestão emocional. Aí, depois o pessoal da televisão entrou em contato comigo, eu procurei confirmar. É inteligência emocional ou gestão emocional? Não, é gestão emocional nas empresas. Eu digo, tudo bem, posso falar. Mas eu fiquei na cabeça, gestão emocional, eu fiz a pesquisa, né? E na pesquisa que eu fiz na internet, apareceu o livro Gestão da Emoção, do Augusto Cury. Alguém conhece Augusto Cury? Já ouviu falar? Alguém já leu? Levanta a mão aí, quem já leu alguma coisa. Também é uma das referências na literatura, né, brasileiro. Embora, né, algumas pessoas tenham uma certa rejeição, porque é a questão da autoajuda, essa linha, né, de autoajuda, mas, independente disso, né, se tem alguma coisa boa para oferecer, que a gente vai beber na fonte de que tem alguma coisa que seja útil para a gente, né? E aí, o Augusto Cury, em 2015, lançou esse livro, Gestão da Emoção. E acredito que, inspirado nesse livro, muita gente começou a se dedicar a esse tema, gestão da emoção. Tanto é que, né, a televisão ouviu falar de alguma forma e queria que alguém explicasse melhor o que significava isso. E aí, o Augusto Cury, nesse livro, é um livro que, se vocês tiverem interesse, depois até podem adquirir, ele não conceitua de uma forma taxativa o que é gestão da emoção. Eu tive que fazer uma prospecção, né, compilando as informações ao longo do livro, para chegar à conclusão que o que é que ele diz, a síntese do que ele diz do que é gerenciar a emoção. É a capacidade de educar o eu para gerenciar a mente, pensamentos e comportamentos, protegendo a emoção, evitando o desgaste da energia cerebral e desenvolvendo habilidades socioprofissionais. Chato, né? Que envolve aí uma série de palavras-chave, né? Mas veja bem, educar o próprio eu, ou seja, é eu me disciplinar para lidar com as minhas emoções. E essa disciplina tem a ver com os meus pensamentos. O que é que eu faço com as coisas que eu penso? O que é que eu faço com as coisas que estão na minha mente? Não é? E de que forma esses pensamentos vão influir no meu comportamento? Quando ele fala protegendo a emoção, é que no livro ele diz que nós temos muitos motivos e a gente termina gastando a nossa energia cerebral para emoções negativas, né, que ele chama lá de emoções dialéticas, antidialéticas, né, tem uns conceitos lá, né? Mas enfim, a síntese é o quê? Eu me educar, me disciplinar para não ser escravo dos meus pensamentos e das minhas emoções negativas, não é? Ou seja, é eu desenvolver a competência de ser líder da minha própria mente. E ser líder da minha própria mente significa ser líder de mim mesmo. Ou seja, se nós estamos no mundo empresarial, todos nós, né, o professor é um líder, quem trabalha, né, como gerente é líder, coordenador, supervisor é líder de pessoas. Mas antes de ser líder de um grupo, de uma equipe, nós precisamos liderar a nós
mesmos. Liderar a nós mesmos é nós não sermos escravos de pensamentos, fobias, neuroses que permeiam o nosso pensamento e a nossa mente. E aí o Augusto Cury dá várias dicas, sugestões de como fazer esse gerenciamento, não é? E ele aponta, não é, as dificuldades, né, como, né, gerenciar, né, a nossa mente se o ser humano, né, tem fobia, decepções, mágoas, incompreensões, solidão, perdas, contrariedades, frustrações, rejeições, humilhações, críticas e até bullying, que ele também como gerenciar nossa mente se a todo instante nós estamos sendo expostos. Então o Augusto Cury, né, o que é que ele diz, né, como é que a gente vai conseguir controlar a mente se a gente está exposto a todo momento a estímulos desse tipo, né? Como gerenciar a emoção se o ser humano está sujeito a todas essas adversidades da vida, né? Como gerenciar a emoção se o ser humano está sujeito a gastos de energia emocional inútil? Isso é um conceito que o Augusto Cury traz no livro, que ele chama, pelas essas iniciais, né, de gastos de energia emocional inútil. A nossa mente, a todo instante, todo dia, exposta a estímulos, não é, que faz com que a nossa energia emocional seja gasta de forma inútil. Ou seja, atritos, impulsividade, perfeccionismo, preocupações neuróticas, não tem esse acento não, tá? Preocupações neuróticas, ansiedade, timidez, hipersensibilidade, estresse. Então, a todo momento nós somos expostos a essas questões. Como, né? E essas questões faz com que a nossa energia, a nossa emoção seja direcionada de forma inútil. E aí até ele fala um conceito interessante, que é o conceito da sustentabilidade também, que é um tema da atual. A gente se preocupa com a economia da água, principalmente agora em Campina Grande, né? Economizar água por conta do verão que está secando, né? Economia de recursos, economia, né, de uma forma geral, e poucos de nós nos preocupamos em economizar as nossas emoções em coisas úteis, porque não raramente, 24 horas do dia, pelo menos a metade, às vezes, é gasto em coisas inúteis. E muitas vezes, coisas que não existem. Quantas vezes a gente não sofre por antecipação, não é? Você tem, né, algo a fazer, ou tem a possibilidade de acontecer algo ruim, mas só pelo fato de você pensar, você já começa a sofrer, antes de que a coisa venha acontecer ou se concretizar. E às vezes nem se concretiza. Você já gastou tanta energia, já perdeu tanto tempo, já chorou tanto, que não tem mais lágrima para chorar, não é? Por quê? Porque você sofre por antecipação, não é? Então, como gerenciar, né, a emoção se a gente está exposto a essa realidade, não é? E aí o Augusto Cury dá 6 dicas, tá? 6 dicas para nós fazermos esse gerenciamento. E a primeira dica é renunciar à necessidade de ser perfeito. Alguém aqui tem essa questão do perfeccionismo, querer ser o melhor, fazer o melhor, não fazer nada errado? Como é teu nome? Rinaldi. Então, Rinaldi, aí a dica do Augusto Cury. Ele aqui está dizendo, você não vai ser perfeita nunca, nem você, nem eu, nem ninguém, tá? Esqueçam a perfeição, façam o melhor de si, façam o melhor, mas perfeição a gente não vai ser. Muitas vezes a gente deixa de fazer o melhor porque a gente quer fazer o perfeito. Vamos nos contentar com o melhor, né? E aqui ele dá alguns indicadores, né? Nós temos que reconhecer que toda pessoa, por mais calma que seja, também tem momentos de agressividade. Por quê? Porque ninguém é perfeito, não é? Que pessoas amáveis também têm ataques de egoísmo. É verdade? Não é? É verdade, né? Muitas vezes a gente tem pessoas que são amáveis, agradáveis e tal, mas que em um momento ou no outro a gente vê, pô, fulano foi egoísta. A gente termina se decepcionando. Por quê? Porque a gente levanta expectativas sobre o comportamento do outro, não é?
Exatamente, é típico, é inerente à condição humana, né? Que pessoas lúcidas têm em alguns momentos reações irracionais. Fernanda, né? Pessoa lúcida, tranquila e tal, mas num determinado momento, uma atitude que normalmente você não faria. É inerente à condição humana, não é perfeita. A Fernanda não é perfeita e ninguém pode esperar que a Fernanda seja uma santinha o tempo todo, né? Tem que se acostumar com ela e chamar um palavrão de vez em quando também, né? Que pessoas, por mais éticas que sejam, por mais éticas, transparentes e humildes que sejam, sem que percebam, podem frustrar pessoas de sua intimidade. Já aconteceu com você, gente, de você gostar de uma pessoa, se apaixonar, aquela paixão platônica, e no dia você vê a pessoa como ser humano, vê a pessoa despida, vamos dizer assim, né? Mostrando as suas fragilidades também, as suas fraquezas. Já aconteceu com você, Ieda, né? De se desiludir, mas puxa vida, eu nunca imaginei que fulano fizesse isso. Mas, da mesma forma que a gente não é perfeito, o outro também não é perfeito. Então, se eu não sou perfeito no meu trabalho, nas minhas relações com o ser humano, as pessoas com as quais eu convivo também não são perfeitas. Um dia eu posso também me magoar, né? Por quê? Porque é inerente à condição humana. Pois não? Mas isso também é meio específico desse período que a gente vive, a necessidade da busca da perfeição. E eu fico assim, imaginando, como historiadora, que nas outras sociedades, essa necessidade de buscar o perfeito, de ter o perfeito como algo, embora na sociedade o ser perfeito, fisicamente perfeito, não espiritualmente, mas fisicamente que já foi perfeito, para a gente saber que de fato a perfeição é alcançada. Eu acho que é uma coisa típica do século XXI. Érica só faz pergunta para os universitários, né? Mas, Érica, muito interessante que você trouxe, tá? A questão da perfeição, como você falou, que... Eu acho que é tipo desse momento que nós vivemos, desse século. Sim. Talvez não seja típico só desse século. Eu acho que desde a filosofia grega antiga já existia a busca da perfeição. Me lembrei do que eu ia dizer, certo? Eu considero que a questão da perfeição deve ser uma utopia que a gente deve ter como norte, mas que a gente sabe que não vai alcançar, certo? Mas assim, no passado isso era muito específico para os certos grupos humanos, por exemplo, os filósofos estavam nisso. Mas hoje é como se fosse uma necessidade dos comuns também, em geral, e não apenas de você buscar, mas de transparecer a perfeição. Não só ser perfeito, mas parecer ser perfeito, mostrar aos outros que é perfeito. Pode ser também uma questão cultural, né? Mas assim, eu visualizo particularmente, né? Como deve ser o quê? Uma utopia que a gente deve ter como norte, não é? Pegar o exemplo, não é? Será que o Brasil um dia vai deixar de ter pessoas que não são corruptas? Será que um dia vai acontecer isso? Mas é importante que a gente tenha essa utopia ou não? Então é isso. Vamos ter a utopia, né? Porque pelo menos a gente vai caminhar sabendo que nunca podemos até alcançar. Eu vejo, né, nesse sentido, que você buscar a perfeição, né, que é saudável, até porque se um dia você se sentir pleno em alguma coisa, você não está mais vivo, né? Ninguém atinge a plenitude, pelo menos pode ser que algumas religiões até acreditem nisso, né? O budismo e tal, mas a gente deve buscar ter isso como norte, não é? Aqui a gente vai avançar, né? Ter autoconsciência, ou seja, mergulhar dentro de si mesmo e avaliar como é que eu reajo no trânsito, que alguém me tranca, como é que eu reajo? Começar a fazer essa análise. Quando eu estou em sala de aula e um aluno me desrespeita, como é que eu reajo? Certo? Quando eu estou no ambiente de trabalho e alguém grita comigo, como é que eu reajo? Quando eu estou em casa
e a mulher diz que eu tenho que fazer desse jeito, como é que eu reajo? Ou o contrário, né? Como é que eu reajo? Não é? Enfim, é você começar a avaliar como é que você reage a fatos e eventos da vida, né? Como é que você lida com perdas e frustrações? E aí, vou mais uma vez fazer uso aí de você, né? No bom sentido, né? Perdas e frustrações. Eu acredito que todos nós que estamos aqui, em algum momento da vida, passamos por perdas ou por frustrações. Agora, a forma de reagir a essa perda e frustração é característica de cada um. Alguns podem fazer como o Moacir fez, arregaçar as mangas e a luta, superar, né, e dar um salto para cima, né? Eu me lembro de uma frase de um autor, pedagogo, aqui deve ter alguns pedagogos, Moacir Gadotti. Alguém conhece ou já leu o Moacir Gadotti? Olha aí, algumas pessoas. Um livrozinho que ele tinha muito tempo atrás, um livrozinho pequenininho, eu esqueci o nome, tá? Do livro do Gadotti, mas era um clássico dele, na época que eu li alguma coisa de pedagogia. Ele diz o seguinte: quando o ser humano está na beira de um abismo, ele tem duas alternativas. Ou ele dá um salto para baixo e se afunda, ou ele dá um salto para cima. Foi isso que o Moacir fez, e é isso o que um de nós somos capazes de fazer. Porque o abismo não raramente aparece na nossa frente. E nós temos a opção de escolher, nós temos a liberdade de escolha. Ou a gente pula para baixo, ou a gente pula para cima. Então, como é que a gente reage, né, com perdas e frustrações? E como é que nós construímos as nossas relações sociais? Construímos por meio de identificação, eu me identifico com a Zelma e passo a ter uma relação social com ela, ou sou por interesses materiais, de benefícios que eu posso obter ao me relacionar com alguém. Então, analisar essas questões. A outra dica, automapear-se. Diagnosticar fobias, obsessões, ansiedade, impulsividade, falsas crenças. Olha, todos nós, seres humanos, em maior somos passíveis de ter medo de barata. Tem medo de barata, Zé Homem? Rato. Olha aí, alguma coisa você tem. Cururu, cobra. Pois é, então todos nós temos, não é? Fobias, obsessão, ansiedade, as mãos ficam suadas, às vezes agimos por impulsão, e temos também crenças limitantes, ou seja, a gente acreditar em coisas que nos foram passadas desde a infância, e a gente assimila aquilo como verdade, e aquilo passa, né, a interferir nas nossas ações ao resto da vida. Por exemplo, um pai que diz ao filho: olha, você é fraco, você não é inteligente, e a pessoa termina acreditando nisso e leva essa carga para o resto da vida. Então, todos nós estamos sujeitos. Alguém falou alguma coisa aí? Como? Isso. Mas será que acontece? Acontece, não é? E aí a pessoa leva essa carga, essa crença, né, para o resto da vida. Se não se trabalhar, é um peso que a pessoa vai carregar para o resto da vida, né? Definir metas claras, otimizar a energia cerebral, superar conflitos de forma construtiva. E aí trazendo para o ambiente de trabalho. Não se iludam. Ter conflitos no ambiente de trabalho é inerente à condição do trabalho. O trabalho é estressante, nós temos metas a cumprir, nós temos que dar resultado, não é? Enfim, né, o ambiente por si só pode favorecer o conflito. Agora, como é que a gente lida com esse conflito? E essa aí é a minha questão, a pergunta que eu deixo com vocês. Como é que eu lido com os conflitos que eu enfrento no meu dia a dia? Eu busco ressignificar esse conflito para que eu possa tirar dele o melhor proveito, ou eu vou me afundar nesse conflito, criando uma inimizade, me magoando, tendo um ressentimento para o resto da vida? E aí eu trago para vocês uma frase que foi dita por uma colega minha que trabalhava comigo no Banco do Brasil há muitos anos, ela aqui em Campina Grande inclusive, e no bate-papo ela me disse o seguinte: Carlos, olha, quando eu estou trabalhando com alguém que essa pessoa é uma pessoa difícil, em vez de eu me afastar dela, eu pergunto a mim mesmo: o que é que eu posso aprender com essa pessoa? O que é que essa pessoa pode me ensinar?
Se eu tenho um chefe que é autoritário, que é carrasco, que é isso, que é aquilo, o que é que eu posso aprender com essa pessoa? Se ela está aparecendo na minha vida, é porque tem algo a mim ensinar. Agora, não é ensinar em termos cognitivos, não, é ensinar em termos emocionais. Ser resiliente, ter resistência à frustração, conseguir superar, aceitar o outro como ele é, enfim, o que é que essa pessoa tem para me ensinar? E aí é ressignificar de forma construtiva os conflitos que a vida nos oferece. Ter foco e disciplina para construir plataformas mentais saudáveis, ressignificando os traumas, é o que eu falei, né? Traumas também é inerente à condição, desde o pai que disse lá para o filho que ele era um fraco, ou até mesmo um caso fatal que aconteceu e que gerou um trauma na pessoa. Mas ressignificar isso, dar um novo significado. Por que ressignificar? Porque esse fato traumático, ele não vai deixar de existir, faz parte da sua história. Agora você pode dar um sentido diferente a isso, né? A essa experiência negativa. Fazer escolhas. E aí tem uma questão interessante. Eu trabalhei com orientação profissional e um dos temas é ajudar o jovem, o adolescente a fazer a opção para fazer o vestibular, né? Fazer a orientação vocacional, né? E muitas vezes o jovem, ele tem vocação para muita coisa, né? Pode ter vocação para medicina, para engenharia e para advocacia simultaneamente. Pode, por que não? E pode ter interesse, né, em áreas distintas. Só que ele precisa se conscientizar que a partir do momento que se faz uma escolha, os outros caminhos deixam de ser percorridos. Como é teu nome? Joelma, casada, né? Casada. A partir do momento que a Joelma optou por casar com o nome do teu esposo, Marconi, optar por casar com Marconi, teve que abrir mão de uma série de outras alternativas que poderiam, né, estar ao alcance dela. Então, na vida, nós fazemos escolhas, mas temos que nos conscientizar que escolhas implicam em perdas. Não é? Essas são as 6 dicas do Cury, mas eu achei que haveria com vocês, tá? A dica da automotivação para o autodesenvolvimento, tá? Nós temos que ser o piloto da nossa aeronave. Autodesenvolvimento significa eu me desenvolver independente dos meus pais pagarem a minha faculdade, independente do meu chefe pagar um curso superior para mim, independente de eu ser patrocinado pelo meu tio, eu devo buscar o meu autodesenvolvimento. Eu devo ter a motivação em mim mesmo para esse autodesenvolvimento. É o permanente processo de aprendizado e de crescimento. Nós nunca vamos esgotar tudo que a gente precisa aprender. Até o último dia da nossa vida nós vamos estar aprendendo. Então esse aprendizado é permanente. Como dizia o poeta, somos eternos aprendizes. E buscar alternativas para alcançar os nossos objetivos. E aí eu chamo a atenção de vocês para uma coisa importante, nós temos um plano B para aquilo que a gente quer alcançar. Nós traçamos as nossas metas, nós traçamos os nossos objetivos. Nós traçamos o objetivo de atravessar o rio dessa margem para outra. Mas quando eu me jogo no rio, eu não sei, a correnteza pode me levar para outro ponto que não é aquele que eu mirei. Consequentemente, eu preciso ter o plano B. Se eu não chegar aonde eu planejei, eu posso ir para outro caminho. Quem sabe eu não vou ser feliz também naquele outro ponto que está ao meu alcance. E aí eu resgato a questão do meu primeiro vestibular, né? Quando eu entrei na faculdade, eu entrei em Química Industrial, cheguei à conclusão que não era isso que eu queria, fiz licenciatura em Matemática. Minha primeira graduação foi licenciatura em Matemática, fui professor 15 anos do Polivalente aqui no Catolé, concursado pelo Estado. Depois de 10 anos, resolvi fazer Psicologia, e aí já era bancário, ensinava à noite Matemática e estudava, fiz um curso de Psicologia na UEPB, onde a Mona Lisa também se formou. Não é? Enfim, quando eu era adolescente, o meu plano era fazer Engenharia Elétrica, que era o curso de top aqui em Campina Grande. Só que a vida não me permitiu
chegar no ponto que eu tinha mirado, que era engenharia elétrica. E aí fiz um percurso e me sinto realizado hoje sendo psicólogo, sendo professor, dando aula de consultoria, dando aula de comportamento organizacional. Não ensino mais matemática, porque eu não sei mais resolver uma equação de segundo grau. Né? Mas enfim, ter planos B, porque de repente eu quero ser presidente da República, mas consigo ser só vereador em Campina Grande. E aí? Não é? Vamos ser felizes sendo vereador, mesmo né, sem conseguir o ponto que eu mirei. Olha, a questão da autoestima é fundamental. Quantas pessoas a gente conhece? Aparência, bom poder aquisitivo, todas as condições sociais adequadas para ser feliz e realizada, mas são pessoas infelizes porque têm a autoestima baixa, certo? Essa questão da autoestima é fundamental você acreditar que você é capaz, que você é uma pessoa única e que tem dentro de você o potencial para você mostrar o melhor que você tem. Ou seja, você é capaz de se apresentar ao mundo da melhor forma que você consegue se apresentar. Isso é possível e isso depende de sua autoestima. Ressignificar experiências vividas, dando a elas um novo sentido. Viktor Frankl, psicólogo, alguém já ouviu falar aqui em Viktor Frankl? Levanta a mão se alguém viu, alguns ouviram, né? Era um judeu, na Segunda Guerra Mundial, no campo de concentração, onde as pessoas iam para morrer, cremadas, ele conseguiu sobreviver. Por quê? Porque ele se conscientizou que viver aquela experiência tinha um sentido. E o sentido era o quê? Escrever um livro que dissesse para o mundo a experiência que ele estava vivendo. E ele é considerado hoje o pai de uma das linhas da psicologia, que é a logoterapia, a terapia do sentido da vida. Então você dá um novo significado às experiências que você está vivendo, independente, né? Se elas são boas ou se são ruins. E reconhecer que por melhor que você seja, não vai atender às expectativas de todos. Nem Jesus Cristo agradou a todo mundo. Então nós, simples mortais, não vamos conseguir agradar. Nos conscientizarmos disso.